tempo inteiro. Estuda-nos. Canto do Kyrie.
Maria in excelsis Deo. Dominus vobiscum. Oremos, Deus eterno, que obras glória, glória, perpétua, mal e martírio, consagraste. Da igreja tua hora nobre, seca pregente, precoce, religiosa, subsecção. Perdoa nosso Jesus Cristo, Filho tu, e te pedirei de Espírito Santo de Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremos, protege a esperança de Deus, recorde a Igreja Vale de Santo, multiplicasse per nós misericórdia tua, poder rector de tu gesti que transemos per mole temporária, which nos eterna. Perdoa nós, Deus Cristo, Filho tu, e te pedirei utilidade do Espírito Santo de Deus, per omnia saecula saeculorum. Pode sentar-se. Lex entre épocas e despedidos de adversidades, os afligidos de nós também, Igreja. Oxiditado Jacobo, Frato, Ioannis, Latio, Fides Alto, e a Placha de Deus, Apóstolo de Outro Prende, et Vecto. Veratable, onde dias, Senhor, web previsto, cartilha,
Radesquator quaterionibus mirum posterior, vales nostri Pascua producere verum populo. Et Petrus quidem sevator in carcere, oratio altum fiat simple missione ecclesia Deum provecur. Cum altum productur servus Dionis, ipsa mortera de Petrus ordines inter tuas vides, victus cateis tuatus, et custodes ante ostium custodiebant carcere, et eti angelus Domini astidi, et lorefus in habitaculo, percussorque lacrimae fecit dices, surge velociter, et eccident cadere manibus eus, dexitatium angelus adieu, retigeret causa decaligas tuas, et fecit sic et dixididi, circundativi vestimentum et sequere, et ex in sequebatur eum et discerti quia verbes, quod fiebant per angelum, existibabat triumphum servisum videre, transcendis altum prima et secundum custodiam, veneta de porta inferno et duscis activitate, per ultro aperta esteis, et exteuntes processerat divum bonum, et continuatis est angelus adeo, et Petrus adicet reversus dixit, nuncio ver, quia misis nobis angelus sum, et libit me Emmanuel hodis, et Deo expectatione plexio Iudeo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os castigar. Matou assim a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava os judeus, mandou prender também a Pedro. Era então os dias dos asmos, tendo mandado prender, meteu no cárcere, entregando a guarda de 4 piquetes, cada um de 4 soldados, porque tencionava apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja não cessava de orar a Deus por ele. Ora, na mesma noite que Herodes estava para apresentar ao povo, dormia Pedro entre os 2 soldados, preso com correntes duras. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. Eis que veio o anjo do Senhor, que uma luz resplandeceu na prisão. Tocando do lado de Pedro, o anjo despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias das mãos de Pedro. Disse-lhe o anjo: toma a tua cinta e calça as tuas sandálias. E assim ele fez. E disse-lhe: põe a tua capa e segue. E saindo Pedro, seguia sem compreender que era realidade o que se fazia por direção do anjo, pois julgava ter uma visão. Passando a primeira guarda e segunda, chegaram à porta de ferro e conduz à cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E saindo passaram a rua adiante, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Ele me livrou das mãos de Herodes e de tudo que estava e de tudo que esperava o povo dos judeus. Oh
Via Sancti Evangelii secondo Matteo. In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi interrogabat discipulos suos dicens: Benedicti omnes esse filium hominis. Agili dixerunt: Aliori baptistam, aliam veniam, vero Ieremiam, autu ex prophetis. Dicitis Iesus: Salve promesse dicitis. Responde Simon Petrus dixit: Tu és Christus, Filhos Dei vivi. Responde Salve Jesus dixit: Beatus es Simon Bar-Jona, quia verat sanguis non revelabit in tibi, sed Pater meus qui est in celis est. Et ego digo tibi, quia tu es presubela que pedra edificava a ecclesia meium, et quae infinidum prevalent diversus ea, et tibi dabo clavis mei cielo, et quodamque ligavis super terra, et ligatum et in celis, et quodamque subis super terra, et soluto et in celis. Evangelho segundo São Mateus, naquele tempo, veio Jesus para os lados de Cesarea de Filipe, interrogou seus discípulos na opinião dos homens: quem é o Filho do Homem? E eles responderam: uns que João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, alguns dos profetas. Disse Jesus: e vós que julgais que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro disse: vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus disse: de dentro trazes tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te digo que és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligado sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desligado sobre a terra será desligado dos céus. Ao do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também possa ser. Caríssimos irmãos, normalmente hoje estaremos celebrando o terceiro domingo, depois do Pentecostes, mas coincidiu justamente a festa de São Pedro de São Paulo, que é um domingo. É uma festa muito importante para a igreja, porque São Pedro foi o primeiro Papa. Ele foi escolhido por nosso Senhor, que nós ouvimos o Evangelho. São dois momentos da indicação e da, vamos dizer, realização da promessa. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te a chave do reino dos céus. Esse é o futuro. Depois a realização da promessa. Depois da ressurreição, nosso Senhor encontra-se com seus apóstolos à margem do mar de Tiberíades. E depois come com eles o peixe. E nosso Senhor dá a Pedro aquilo que ele prometeu: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Nesse local existe uma capela, é a capela do primado de Pedro. Esse é um ponto muito importante da nossa religião. Nosso Senhor escolhe 12, mas entre eles, de nosso especial, escolhe um. Este que vai presidir não só o colégio apostólico, mas toda a igreja. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Não só as ovelhas, o povo em geral, mas também aqueles que haverão de comandar cada um nos seus
devidos lugares, é a chamada hierarquia da igreja. E pelo Evangelho a gente vê como o nosso Senhor destaca a figura de Pedro, e São Pedro realmente sempre é o primeiro na listagem dos apóstolos. Ele é sempre nomeado em primeiro lugar, os outros valem de lugar, e sempre é São Pedro que fala em nome dos outros apóstolos. Hoje nós celebramos também São Paulo, mas de modo especial vamos pensar um pouquinho na pessoa de São Pedro. Nós temos São Pedro, o homem santo, e nós temos São Pedro, chefe dos apóstolos, o escolhido por nosso Senhor. Nós não conhecemos a vida anterior de São Pedro, sabemos que ele era um pescador, morava na cidade de Cafarnaum, possivelmente, certamente tinha sido casado, porque o Evangelho fala da sogra de Pedro, que estava doente, que nosso Senhor curou. O nosso Senhor escolheu, já não devia mais com a esposa, certamente, possivelmente era viúvo. Mas nosso Senhor exige dos apóstolos que abandonem tudo para segui-lo. Aquilo deixar pai, mãe, esposa, filhos, não poderá ser meu discípulo, ainda mais que o cargo que ele haveria de ocupar. O que nos impressiona é a forma como nosso Senhor escolhe. Não é aleatoriamente, ele tem seus planos. O nosso Senhor escolheu a nós mesmos, para que nós viéssemos a existência, ele pensou em cada um de nós. Nosso Senhor não nos escolheu por acaso. Entre milhares, milhões, como infinitos seres possíveis, eu fui escolhido. Não, São Pedro não foi escolhido por acaso, nosso Senhor quis que fosse ele. Talvez se houvesse outros apóstolos mais inteligentes, mais bem preparados. O próprio São Paulo depois vai se agregar aos apóstolos, vai ser chamado também de apóstolo. Até pelas suas epístolas, parece que tem uma capacidade intelectual, uma preparação acadêmica, era juiz, conhecia as leis. Não foi esse que nosso Senhor escolheu. Escolheu um pescador. É assim que Deus faz suas obras, diferentemente da nossa. Talvez não fosse o apóstolo mais santo, mais perfeito. São João era apóstolo virgem, apóstolo puro. Mas não foi esse, escolheu a Pedro. Então, se nós formos analisar as qualidades humanas, até a condição de pescador, o que é um pescador? Que nível de intelectual, de estudo que ele tem? Ele não tem muito tempo para estudar. Nós só poderia ter ido escolher entre os escribas, os fariseus. Havia alguns bons de intenção, como Gamaliel, José Nicodemos e tantos outros. Nosso Senhor quis São Pedro. Porque nosso Senhor quer mostrar que a igreja é uma obra divina, não é obra humana, não são as qualidades da pessoa, não é o nível intelectual, é a obra de Deus. Por isso que a gente vê que Nossa Senhora, quando vai dar suas mensagens, ela procura as pessoas mais fracas, mais humildes, mais ignorantes, como escolheu em Lourdes Bernadette, como escolheu em Fátima as 3 crianças, 7, 8, 10 anos, em vez de escolher alguém que tivesse condição de divulgar a sua mensagem como um dono de jornal, de televisão, de rádio, enfim, seria muito mais fácil. Não, porque não é obra dos homens, é obra de Deus, é obra do céu. Muitas vezes nós nos julgamos hábitos, criaturas hábeis, nós nos orgulhamos da nossa capacidade. O que diz a Escritura? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, e escolhe os que não são para confundir os que são. É assim que nós somos escolhe. Muitas vezes nós temos nossas escolhas. Se nós só fosse deixar por minha conta escolher os apóstolos, talvez eu ia procurar escolher São João, mas não é a minha escolha que vale. Mesma coisa, morre o Papa, vou escolher o Papa. O meu preferido é esse cardeal, esse sim seria um Papa santo, um Papa que haveria de governar a igreja com muita sabedoria. Quem escolhe não sou eu. Lá tem o colégio cardinalício. Não são eles que escolhem, eles são apenas instrumento de nosso Senhor. Nosso Senhor que vai dizer: és tu, Pedro,
dar-te-ei a chave do reino dos céus. Para ele também o nosso Senhor diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Nosso Senhor, Ele promete a sua assistência contínua na igreja, sem interrupção. Para que isso? Para nos dar segurança, para nos dizer que a igreja não erra. Porque se o Papa falhasse, a igreja falhasse no seu ensino oficial, haveria uma quebra da promessa de nosso Senhor. A igreja não seria infalível. Existem diversos graus de verdades, mas quando o Papa faz uma ação pessoal, particular, um discurso, ele pode ter um deslize, pode ter uma falha. O próprio São Pedro, no seu comportamento de alguma forma, favorecer judaizantes, ele foi repreendido por São Paulo, mas não era o ensinamento, era o comportamento pessoal. Então, mesmo assim, nós devemos ter uma caridade que se trata do chefe dos apóstolos. No Evangelho que seria de hoje, domingo, do terceiro, depois de Pentecostes, aqui começa o Evangelho. Naquele tempo chegaram-se Jesus, os publicanos, os fariseus e os pecadores para ouvi-los. E os fariseus, os escribas, murmuravam e diziam: este recebe os pecadores e come com eles. Quer dizer, Jesus era observado. Ele come com os pecadores. Come com os pecadores. Ele tem andar com gente boa. Esse não é o verdadeiro Messias, o santo. Ele admite que uma prostituta fica nos seus pés. Ele vai comer na casa dos fariseus que o odiavam tanto. Muitas vezes nós vemos hoje as críticas que se fazem contra a igreja. E eu, se eu fosse inimigo da igreja, se eu fosse protestante, se eu fosse anticlerical, eu ia escrever para certos sites ditos católicos: muito obrigado por que vocês estão fazendo. Nós não precisamos mais atacar a igreja, desmoralizar o Papa, desmoralizar a igreja. Vocês fazem por nós. Vocês ficam catando tudo quanto é pontinhos que tem para desmoralizar a igreja e o Papa, e ficam espalhando, colocando ventilador para todo mundo que tem hoje um alcance mundial, internacional, na internet. Obrigado por vocês estarem falando mal do Papa e da igreja. O que é que disse aqui nos Atos dos Apóstolos de hoje? Nós ouvimos, enquanto Pedro estava preso, toda a igreja não cessava de rezar por ele. Este deve ser o comportamento do verdadeiro cristão: rezar pelo Papa, rezar pela igreja. Hoje é dia do Papa. Não foi eu, não foi eu que escolhi, não foram os cardeais que escolheram. Nosso Senhor quis. Não é por acaso que este ou aquele Papa é escolhido. O Espírito Santo deixou de governar a igreja. O Espírito Santo disse assim: olha, escolham lá, se resolvam por lá, se virem por lá. Não, a igreja é dirigida por nosso Senhor. Não é João Paulo II, não é Bento XVI, não é Francisco. Eles são apenas vigários de Jesus Cristo, estão no lugar de Jesus Cristo. Então hoje nós pensamos em rezar sempre pelo Papa. E ele tem pedido sempre oração, porque a responsabilidade é muito grande. Qualquer desvio pessoal que não seja, que faça parte do ensino, do magistério,